Por que 50mm deveria ser a única lente do fotógrafo iniciante? Para você que é novo aqui e não me conhece, eu sou Rony Santana, fotógrafo de casamento e família, eleito no ano de 2019, o 11º melhor fotógrafo de casamento do mundo pelo Inspiration Photographers. A lente 50mm ela faz parte de uma categoria denominada Lentes Prime. Ok, Rony, o que é uma lente Prime? Uma lente Prime, pessoal, é aquela que possui apenas uma única distância focal, ou seja, ela não tem zoom. São as vulgarmente chamadas lentes fixas. Vamos supor que vocês estejam fotografando uma pessoa ou um casal e se no momento inicial a distância entre você e eles for suficiente para enquadrar o corpo inteiro e logo depois você queira fazer uma fotografia mais fechada, mais próxima, mais intimista, pegando somente o rosto, por exemplo, você vai precisar dar mais alguns passos à frente para que você possa fazer esse tipo de enquadramento, pois você não vai poder contar com o zoom da lente. Do mesmo modo, se você quiser fazer uma fotografia com um ângulo mais aberto, compondo o casal e a paisagem, você vai precisar dar mais alguns passos para trás e chegar à composição desejada. Ok, se ela não tem zoom, por que eu deveria ter somente uma lente dessas? Antes de continuar, eu quero que você entenda que eu gravei esse vídeo pensando naqueles que pretendem começar a fotografar ou para quem já é fotógrafo iniciante de ensaios e eventos sociais. Se você pretende fotografar esportes, natureza selvagem ou arquitetura, por exemplo, você vai precisar muito mais do que uma lente dessas. Outra coisa, pessoal, nesse vídeo eu estou mostrando uma 50mm 1.4 da Canon, que é a que eu uso. Porém, tudo que eu vou falar aqui, de um modo geral, se aplica às lentes de todas as outras marcas. Então, eu vou citar aqui alguns bons motivos do porquê você só precisa de uma lente dessas aqui para começar. E depois que você terminar de assistir a esse material, a esse vídeo, analise se você concorda ou não. Afinal, eu só estou dando a minha opinião baseado na minha experiência como profissional. Mas ela não é absoluta, ok? Então vamos lá. O primeiro motivo do porquê você só precisa de uma lente 50mm para começar a fotografar é pela relação custo-benefício. E aqui eu vou falar mais especificamente das lentes com abertura máxima de 1.8 e 1.4. A 50mm da Canon varia em torno de R$ 450 a R$ 700 a versão com abertura de 1.8 e de R$ 1.400 a R$ 1.700 a versão de 1.4. Agora, se você optar por uma câmera da Nikon, os valores das lentes já sobem um pouquinho, já são mais altos. Elas giram em torno de 1.200 a 2.100 a versão com abertura máxima de 1.8 e de 3.200 a 4.300 com a versão de abertura de 1.4. Uma outra observação importante quanto à Nikon 50 de 1.8. Existem duas versões dela, uma com motor de foco e outra sem. Isso porque algumas câmeras da Nikon não têm motor de foco no seu próprio corpo. Por isso elas precisam de lentes que tenham motor nela, nas próprias lentes. Então as lentes sem o motor de foco, elas são mais baratas e muita gente compra sem perceber. Por isso estejam atentos na hora de comprar. Também temos opções mais em conta de outras marcas, tanto para câmeras Canon como para Nikon, como é o caso das lentes Yugno. Em geral, as 50mm elas não são tão caras comparadas a outras lentes da série L, por exemplo, da Canon. E elas vão te entregar um resultado incrível. Isso porque ela tem menos elementos ópticos na sua construção. Isso vai fazer com que o caminho da luz até o sensor ela encontre menos obstáculos. São lentes mais claras. Essas lentes ela têm uma abertura máxima maior do que as lentes zoom e deixa passar muito mais luz e com muito mais qualidade. Isso é ótimo para quem gosta de fotografar somente com luz natural, assim como eu. Quem já acompanha meu trabalho sabe que raramente eu utilizo flash e eu só tenho lentes fixas. Inclusive vou até gravar outro vídeo mostrando todas as lentes que eu utilizo e por que eu só tenho elas. Mas vamos para o próximo motivo do porquê você só precisa de uma lente dessas aqui para começar a fotografar. Ela é uma lente bem versátil, principalmente se você tiver uma câmera full frame como uma 6D, por exemplo. Nesse caso, ela vai te dar uma distância focal muito parecida com a do olho humano e você vai poder fotografar quase tudo com ela. Como eu disse no início do vídeo,
Se você precisar colocar mais pessoas na imagem, basta dar alguns passos para trás. E se você precisar de uma imagem mais fechada, mais intimista, basta se aproximar mais um pouco e ela não vai causar tanta distorção assim como uma lente grande angular, por exemplo. Agora, se você possui uma câmera cropada como uma T3i, uma 60D, 70D, T5i, por exemplo, enfim, qualquer câmera que seja APS-C, elas vão ter um fator de crop de 1.6. O que significa? Significa que ela vai te dar uma visão de uma lente meia tele, ou seja, ela vai te dar um corte mais fechado na imagem. Isso é melhor ainda para poder fotografar retratos, por exemplo. E para você que quer fotografar ensaios e ter aqueles desfoques de fundo que muitos adoram, basta utilizar grandes aberturas. É só utilizar na sua abertura máxima, né? Um outro bom motivo para você ter essa lente é que ela vai te tirar da zona de conforto. Como é uma lente que não tem zoom, você vai precisar se esforçar muito mais na hora de compor a sua fotografia. Como eu já disse antes, você vai precisar dar alguns passos para frente ou alguns passos para trás, dependendo do que você queira, dependendo do que você pretende mostrar. Isso vai fazer com que o seu processo criativo seja mais dinâmico. Geralmente, quando alguém fotografa com lente zoom, ela se movimenta muito menos. Isso faz com que ela não enxergue outras composições. Outra grande vantagem dessas lentes é que elas são mais leves, mais compactas. Como essas lentes têm uma construção mais simples, elas são menores em comparação à lente zoom, por exemplo, e também muito mais leves. Isso vai facilitar tanto para carregar na mochila, pois ela ocupa menos espaço, quanto na hora de fotografar, pois você estará carregando menos peso. E lembrando, pessoal, tamanho não é documento. Tem fotógrafos que adoram ostentar uma 70-200, por exemplo, mas tem uma fotografia muito básica. Falta-lhe criatividade. Dá para fazer muita coisa somente com uma lente dessa daqui. Eu, por exemplo, já fotografei um casamento inteiro somente com essa. Veja algumas imagens. Então, pessoal, espero mesmo que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deixe seu joinha e compartilhe com mais alguém que se interesse por fotografia. Se você quiser ser avisado sempre que houver vídeos novos, se inscreva no canal e ative as notificações. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.